tarde, irmãos, paz de Jesus. Um privilégio estarmos juntos, graças a Deus chegou esse dia. Agradecer ao pastor Nerildo que me socorreu, porque eu coloquei um endereço no GPS, eu achei que eram uns 20 minutos, mas eram quase 2 horas, né? Então, eu não consegui chegar no horário acelerando, mas graças a Deus chegamos, e obrigado por essa boa palavra ao pastor Nerildo, Deus abençoe. E a esse grupo, do qual faço parte há alguns anos, um privilégio, agora, nesse período, a gente poder se reunir e se encontrar, e, enfim, ter uma comunhão mais próxima. O texto que eu quero considerar com vocês está registrado em Jonas, capítulo 4, agradeço também ao pastor Roberto, ao pastor Levi, aqui nossa liderança. Jonas capítulo 4, eu vou ler um versículo, e a gente vai, aqui não vou atrasar, como eu cheguei atrasado não, eu estou em dívida aqui, então tem que obedecer e ficar só na minha aqui. Jonas capítulo 4, versículo de número 4. Diz assim o texto: E disse o Senhor a Jonas: É razoável este teu sentimento? Outra versão diz: É razoável essa tua ira? Ainda uma outra versão diz: Fazes bem em ficar irado. Amém. Jonas é um profeta importante. Na época do pré-exílio, que é o livro do Jonas, ele era um profeta de 5 estrelas. Jonas era um profeta que aconselhava reis. Jonas era um profeta de meia idade que alcançou um nível importante. Ele vivia no palácio, a caneta dele era uma caneta cara, o relógio era de marca, né? O carro era importante. Se tivesse caneta cara e relógio naquela época, né? Só para a gente pensar. E o Jonas é um profeta que o rei chamava para saber se fazia ou não fazia a tal aliança, se assinava ou não assinava tal contrato, se invadia ou não invadia tal lugar, enfim, era um profeta importante. E eu estou falando para um grupo de profundos conhecedores da Bíblia. Um dia Deus chegou em Jonas e deu a Jonas uma tarefa. A tarefa de atravessar mais ou menos uns 1.000 quilômetros. Se você olhar para o mapa, da onde está Israel, para a direita nossa, e indo, no caso, ao Oriente, e chegar em Nínive, a capital do maior algoz de Israel à época, a capital dos assírios. E o Jonas não gostou dessa ideia. Às vezes, vou jogar bem limpo com vocês e aberto, tá? Às vezes a gente reclama de algumas coisas que a gente tem de fazer. Deus chegou em Jonas e falou: Eu quero você em Nínive, pregue contra ela. Deus não disse que era para dizer que em 40 dias seria destruída. Deus não disse isso. Deus disse: vá até Nínive e clama contra o pecado de Nínive, chegou até mim. O Jonas, como era um cara muito importante, ele entendeu que ele estava acima dessa ordem de Deus. Ele não disse isso com a boca, mas ele disse isso com atitudes. Quem Deus acha que é para me mandar para esse lugar? Eu sou o Jonas. Eu não sou um profetazinho de começo de ministério, eu sou o Jonas. Quantos anos eu tenho de ministério? Eu sou o Jonas. Eu falo com eu ando com bandeira na minha frente, eu
eu atravesso divisas, eu sou o Jonas. Essa ordem aí se dá para itinerante de princípio de ministério, que vai lá e faz, vai você lá, busca, não sei o que, vai lá e avisa, não sei o que lá. Eu sou o Jonas. E o Jonas fez uma conta e entendeu que o que ele precisava então era férias. E esse é o capítulo 1, ele foi numa loja, a Bíblia não diz com essas palavras, mas ele comprou um bilhete, o navio era comercial, ele foi numa loja de turismo e falou, quanto que é um cruzeiro aí navegando pelo Mediterrâneo, ilhas gregas, até chegar na Europa. Onde o senhor quer ir? Eu quero ir para a Espanha. Eu sou o Jonas, eu mereço. Que negócio de Nínive. Bom, vocês conhecem a história, não deu certo a ideia. No meio do barco, no começo do trajeto, na verdade, no começo do trajeto, Deus mandou o peixe, que, na verdade, começou a tempestade, lá o maremoto, e o pessoal começou a aliviar o navio, corre daqui, corre para ali, e a Bíblia diz que o Jonas caiu num profundo sono. Como é que dá para dormir um sono profundo? Eu não sei quem já viajou de barco, e não sei quem já, viajando de barco, teve o pessoal começa a vomitar na hora, e o pessoal se lembra que é crente, que é católico, que é macumbeiro, na hora. Eu não sei como que o Jonas conseguiu dormir um sono profundo com o barco virando, mas na minha vida ministerial eu já vi obreiros como Jonas, que o ministério está acabando e ele está dormindo, e não acorda. Você fala, fulano, mas é assim mesmo, não, mas esse é assim mesmo. E o Jonas é esse cara, que tudo ao redor está acabando, e o Jonas está dormindo um sono profundo. E aí o pessoal chega em Jonas, isso é o versículo 9 ou 10 do capítulo 1, e diz para Jonas, abre o jogo, fala quem é o teu Deus, de onde você é, não sei o que lá e tal. E aí o Jonas diz quem ele é. No versículo 9 e 10 ele fala, eu sirvo o Deus que fez o mar, o problema deles era no mar. Eu sirvo o Deus que fez a terra, o céu e o mar, e eu venho fugindo de Deus. E no versículo 10 eles primeiro presta atenção em Jonas e dizem para Jonas, versículo 10, deixa eu ler aqui, por que tu fizeste isso? Pois os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhes tinha dito antes. Em outras palavras, os caras chegam para Jonas e dizem para Jonas, obrigado, irmão, um homem que serve o Deus que você serve não pode fazer o que você está fazendo. Um homem que conhece e que sabe o que você sabe não pode agir como um moleque igual você está agindo. Quem viveu o que você viveu, quem ouviu o que você ouviu, quem fez o que você fez, quem conhece o que você conhece, não pode agir desse jeito. E ele está ouvindo isso de ímpios. E aí o Jonas falou assim, então me joga na água. E aí o peixe engole o Jonas, vomita o Jonas lá em Jope. Jope é a costa ali próximo do porto de Haifa. E aí o Jonas finalmente vai cumprir a vontade de Deus. Mas ele não está, eu não leio isso no texto, mas na entrelinha do texto, o Jonas não está à vontade, ele não queria. Quando o Jonas é vomitado na praia, ele finalmente vai cumprir o que Deus disse, que é o capítulo 3 agora, capítulo 2 é praticamente a oração do Jonas, capítulo 3, versículo 2, levanta, ele vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, porque o pecado chegou até mim e tal. Bom, Jonas ele levantou e foi a Nínive, esse é o 3:3. Quando Jonas chega em Nínive, ele está emburrado ainda. Eu não sei se vocês já passaram, eu já tive de lidar com um obreiro debaixo da minha liderança que está emburradinho. Já passaram por isso? Você vai... Ele faz, entendeu? Porque você falou, ele vai lá e faz, mas ele está emburrado. Ele está chateado, ele não está gostando. Esse é o Jonas, ele chega lá em Nínive, chega na praça de Nínive, sobe em cima do caixote de tomate, sei lá, como é que a Bíblia fala lá, não é claro o texto, e chama o pessoal, fala, vem que eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Qual é? E ele disse, em 40 dias,
e Nínive será destruída. Já ouviram falar de Sodoma e Gomorra? Pois é, anota aí, 40 dias. Mês que vem, daqui 40 dias, sem ser esse mês próximo, e fogo vai descer do céu e tal, não tem mais saída. Só que o Jonas não contava com duas coisas básicas. O Jonas não contava com o arrependimento dos ninivitas. E o Jonas não contava com a graça de Deus. Ele não contava com essas coisas. E aí, a Bíblia diz no versículo 5, que as pessoas de Nínive creram em Deus. E clamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, do maior ao menor. Assim a palavra chegou ao rei de Nínive, versículo 6, e ele se levantou do seu trono, tirou de si as vestes, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre o pó e cinza. E assim ele fez que fosse isso proclamado e divulgado através de Nínive, pelo decreto do rei aos seus nobres, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, comam alguma coisa, nem se lhes dê alimento, nem bebida, nem água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco e clamem poderosamente a Deus. Sim, e converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos, pois quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, para que não pereçamos. Outra versão do mal que havia dito que fazia e tal. Versículo 10. Viu Deus suas obras, e como se desviam do mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que havia anunciado e que faria, e não fez. Aí abre um parênteses aqui, Deus nem tinha dito. O texto está dizendo isso porque o profeta fala em nome de Deus. Ok? Deus não disse com todas as letras da boca dele, dizendo, vai lá e fala que em 40 dias, não sei o que lá. Isso aí é o Jonas. Mas como Jonas é profeta, e a palavra profeta no hebraico é aquele que fala em lugar de Deus, então a fatura, o boleto vem no nome de Deus aqui. E aí, o Jonas não contava com essas duas coisas, nem com o arrependimento das pessoas e nem com a misericórdia de Deus. É por isso que o capítulo 4, verso 4, Deus faz essa pergunta para Jonas, porque o Jonas, se a gente continuar a leitura, você vai ver o coração do Jonas se voltando contra o arrependimento das pessoas. E isso desagradou muito a Jonas, 4:1. E ele ficou enfurecido. E orou ao Senhor e disse: peço-te, ó Senhor, não foi essa a minha fala, estando ainda na minha terra? Pois por isso eu fugi para Tarsis, porque eu sabia que tu és um Deus gracioso, misericordioso, tardio em se irar, grande em bondade, e que te arrependes do mal. Por isso agora, ó Senhor, eu te imploro, tira a minha vida, porque é melhor para mim morrer do que viver. E aí chegamos no texto que eu li primeiro. E disse o Senhor a Jonas: é razoável este teu sentimento? O livro de Jonas do Antigo Testamento é o único que termina com um ponto de interrogação. E esse ponto de interrogação está no versículo 11. E esse ponto de interrogação começa no verso 4. Deus pergunta para Jonas: é razoável esse teu sentimento? Em outras palavras, você acha certo um homem que sabe o que você sabe, que vive o que você vive, fazer esse beicinho aí para mim? Versículo 9, Deus repete a pergunta por uma outra questão. E Deus diz para Jonas mais uma vez a pergunta: você acha certo? Cadê? Aqui. Fazes bem em ficar irado por causa dessa boboreira? Deus está vasculhando o sentimento do profeta e mostrando para o profeta que o seu sentimento não estava no mesmo compasso do de Deus, não estava alinhado ao coração de Deus. Porque aqui nós estamos diante de um texto onde um profeta de Deus está chateado, mas ele está muito chateado, ele está muito magoado, ele está pedindo a morte, por uma única razão: Deus está perdoando pecadores. E Deus está perdoando pecadores, e o Jonas não gostou. Porque os pecadores que Deus está perdoando não são do time do Jonas. Não são da mesma camisa do Jonas. E esse é um problema no nosso ministério.
não raro, eu vejo pessoas falando de A ou de B, de pessoas que Deus tem levantado no Brasil ou fora, mas como não é do nosso time, como não é da nossa bandeira, como não é do nosso métier, não é do nosso grupo, aí você fica falando, mas também essas igrejas por aí, mas peraí, Deus está perdoando pecadores, aleluia, Deus está levantando pessoas, aleluia, joelhos estão se dobrando. Aliás, esse perdão que Deus dá a Nínive agora, é num nível que eu nunca vi, nem em Israel, o pessoal orando, jejuando, e mandando que até os animais jejuassem e colocassem pano de saco, até nos animais, que eu nem sei como funciona isso daí. Mas a Bíblia diz que até os animais vestiram pano de saco e cinza, e oraram a Deus e clamaram, e tal, não me pergunte como. E aí o rei diz, quem sabe se Deus se arrependa do mal que disse que faria, porque essa é a informação que o rei tinha, Deus nem se arrepende, mas o rei não conhece Deus. Então o rei está dizendo, quem sabe se Deus não volta atrás desse negócio. E aí todo mundo se convertendo a Deus, todo mundo se arrependendo e tal. E o Jonas, que é homem de Deus, bravo. O Jonas está bravo porque Deus está perdoando pecadores. E a gente tem que aprender que Deus não é do nosso ministério. Nós que somos do ministério de Deus. Abra uma igreja na rua de baixo. Tá, essa igreja aqui é linda, aliás, hein? Que igreja linda. O pastor Deiró me ligou, eu não consegui, como eu me perdi, a gente é muito amigo, ele ia me esperar, não conseguiu. E ele falou para mim, rapaz, pensa numa igreja bonita. Agora mesmo, e é verdade mesmo. Uma igreja linda. Mas se na rua de baixo, daqui um mês, começar um trabalho que tiver 20 mil pessoas, nós vamos falar mal daquele trabalho? O Jonas, ele está chateado porque Deus está perdoando pessoas que estão se arrependendo, que estão jejuando, que estão orando. Irmãos, Deus não é evangélico. Deus é Senhor de tudo, todos. E a palavra do Evangelho foi dada à igreja. Mas lá no Salmos 19 nós aprendemos que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. No dia que o Elias também estava igual o Jonas, pedindo para morrer, Deus foi lá e falou assim para o Jonas. Vocês conhecem o texto, Reis 19. Porque, como é que é? O que faz aí Elias? Eu falei Jonas, mas é o Elias, né? Reis 19. O que faz aí Elias? Aí o Elias diz assim, eu estou muito mal, não lembro exatamente essa palavra, mas ele diz, os filhos de Israel quebraram tua aliança, derrubaram teus altares, mataram seus profetas. Em outras palavras, o Elias está dizendo, eu estou desistindo do ministério por causa das pessoas. Porque eles quebram aliança, derrubam altares e matam profetas. Não compensa ser voz de Deus para um grupo desse. Não compensa ser um homem de Deus para pessoas que quebram aliança e falam, prega domingo, todo mundo vem aqui chorando, na segunda-feira está no mesmo fervo de semana passada. Eles quebram aliança, eles derrubam altares. Um povo que não tem altar não compensa ser homem de Deus para esse pessoal. E um povo que mata profeta. Em outras palavras, o Elias está dizendo, estou desistindo por causa das pessoas. Aí Deus fala assim, você já percebeu? Depois você abre lá com calma, 1 Reis 19, e veja. Deus não tratou nenhuma dessas três questões. Deus não disse assim, eles quebram altares, então deixa eu falar, não olha para isso não. Não, Deus não fala isso. Eles rompem a aliança, mas isso é assim mesmo, eu que te chamei. Não, Deus não fala isso também. Eles matam profetas? Não, Deus também não trata isso aí na hora. A única coisa que Deus trata é quando ele disse, só tem eu. Aí Deus falou, não tem, só você. Mas as três coisas que o Elias fala, pelas quais ele está desistindo, Deus não trata nenhum. E sabe o que Deus fala para o Elias? Levanta. Deixa eu lembrar que está na memória, eu não estava. Vai até a Síria.
e unge Hazael rei na Síria. Dorme com esse barulho. O que tem a ver? Porque, vamos lá, ir à Síria é outro país, outra bandeira, outra religião, outra língua, outro povo. Quem é Abraão, Isaac e Jacó na Síria? Ninguém. Quem é a Bíblia sagrada lá para os sírios naquela época? Não é nada. Eles têm outros deuses, outro esquema e tal. Quando Deus diz assim para Elias, vai até a capital da Síria e unge Hazael rei na Síria, em outras palavras, eu estou dizendo assim, você acha que o negócio meu é só Israel? Eu mando na Síria também. Vocês não sabem, eu mando na Síria também. Eu levanto e abato reis aonde eu quero. Você vai ungir Hazael rei na Síria, você vai ungir Jeú rei em Israel, e ungir Jeú rei em Israel é mexer no vespeiro, porque ele está fugindo justamente da mulher do Acabe, e ungir Jeú com Acabe vivo. Como funciona essa questão? Em outras palavras, Deus, quando o profeta Elias está com o biquinho querendo parar, Deus está dizendo assim para ele, cara, você está precisando de serviço. Levanta e vai fazer o que eu estou mandando. E aqui é o Jonas. O Jonas começa, então é melhor eu morrer. Aí Deus chega e fala assim para Jonas, espera aí, você está morrendo porque eu estou perdoando pecadores? Você está morrendo porque aquilo que você falou de 40 dias, não sei o que eu nem te mandei falar, eu estou suspendendo e ao invés disso perdoando essas pessoas? Você acha justo, ou na versão bíblica aqui, é razoável este teu sentimento? Ou seja, o sentimento que você tem agora está alinhado com o meu? E irmãos, e esse é o desafio para o nosso ministério. Ter o sentimento alinhado com o de Deus. Ter o sentimento no mesmo compasso, na mesma sintonia que o sentimento de Deus. Aí o Jonas não responde no versículo 4, e no versículo 5 a Bíblia diz que Jonas saiu da cidade. Ele está bravo, porque Deus perdoou os caras. 5, Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, fez ali uma cabana, repousou embaixo dela, fez uma sombra até, para ver o que aconteceria com a cidade. O Jonas se afastou, falou assim, eu ainda creio que Deus vai destruir essa cidade. Aí ele fez uma cabana fora, para o fogo não pegar nele, montou um esquema e falou assim, beleza, eu vou ficar aqui só olhando, porque eu ainda acredito que Deus vai me honrar e vai acabar com tudo isso aqui. E aí ele fez o versículo 5 para ver o que ia acontecer com a cidade. Aí nesse ínterim, Deus mandou a árvore lá, a gente fala em português aboboreira, não é bem uma aboboreira, é como se fosse um pé de mamona, assim, que cresce rápido. E aí deu uma sombra boa. E ele se alegrou na sombra e tudo mais, e aí Deus resolveu tirar a sombra. E quando Deus resolve tirar a sombra da gente, também não é fácil de lidar. Porque a gente se acostuma com as sombras que Deus manda. A gente não se acostuma com as facilidades. Agora mesmo, essa semana a gente está nela, atendendo um irmão, ele é conhecido de um estado aqui, eu não vou falar nem o estado, senão, enfim. Aí ele estava dizendo, olha, ele tem um filho e uma filha empregados no gabinete de uma pessoa que era bom na política e ficou ruim, e que vai perder. Pastor, o que eu faço, não sei o que lá. Eu falei assim, quantos seus filhos ganham? Eu falei, juntando os dois dá uns 20 mil reais. Eu falei, eles nasceram na Assembleia? Nasceram ganhando esse salário? Não. Eu falei, então, meu amigo, se você apoiar um candidato que é crente, mas vive como ímpio, você vai estar em maldição diante de Deus. Abandone isso aí. Fala para o seu filho, para sua filha, pede baixa. A gente tem que ter brio. O nosso compromisso não é com os homens, é com Deus. Pelo amor de Deus. E aqui está o profeta chorando por causa da sombra. E a segunda vez que o Jonas pede a morte é por causa da sombra. Versículo 7. Deus preparou um verme quando de manhã, no dia seguinte, subiu no dia seguinte, feriu a boboreira e essa secou. E aconteceu que quando o sol apareceu, Deus preparou um vento leste
O sol feriu a cabeça do Jonas, que desmaiou e desejou com toda a sua alma a morte, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Pela segunda vez, o Jonas está querendo a morte. Esse profeta está com problema. Esse homem de Deus está com problema. Ele pede a morte quando Deus perdoa Nínive, e ele pede a morte quando ele perde a sombra que ele tinha. E aí, pela segunda vez, no versículo 10, no versículo 9, começa e no versículo 11 termina, e como eu disse há pouco, esse é um livro do Antigo Testamento que termina com uma pergunta. E a pergunta é de Deus. E a pergunta começa assim: você acha razoável este teu sentimento, meu amigo? Você não acha que você está choramingando à toa? Olha em volta. Olha o todo da obra. É razoável você, na posição que você está, chorar como você está chorando? Pedir a morte como você está pedindo? E o pior não é o versículo 9, que é a pergunta de Deus. É a resposta do profeta. Porque no versículo 9 Deus diz assim: é razoável que você fique irado por causa dessa boboreira? E o Jonas responde: eu acho razoável. Deus pergunta para o Jonas. A pergunta é retórica, pelo amor de Deus. Jonas, você acha certo um cara do seu calibre chorar por causa de uma perda dessa? O Jonas olha para Deus e diz: eu acho. Eu acho que eu estou certo nessa. Eu acho que eu estou certo nessa. E aí a pergunta que finaliza o livro é Deus dizendo o seguinte: cara, você está chorando por causa da sombra, de bens materiais. Você está chorando por causa do teu nome, porque você disse que ia acontecer alguma coisa e eu cancelei, por causa do arrependimento deles. Você está chorando por causa de bens, de coisas. E aqui tem 120 mil ninivitas que não sabe discernir a mão direita da esquerda. Eu não teria que ter misericórdia de toda essa gente? A reflexão que eu finalizo com vocês é que em 2022, esse ano, nós também estamos rodeados de pessoas que não sabem diferenciar direita de esquerda. Nós estamos num ano onde cristãos também não sabem diferença de direita e de esquerda. E ao invés de pensarmos nas nossas posições, a gente precisa fazer valer a vontade de Deus, levar a palavra de Deus, levar o evangelho de Jesus Cristo. Não como Jonas, que vaidoso, tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito eu não vou. Se é do meu jeito, então põe meu nome aí. O que separa homens de meninos no reino não é a idade, nem o tempo de ministério. O que separa homens de meninos é a maturidade de andar com o coração alinhado com a vontade de Deus. Às vezes, Ele nos dá sombras, às vezes Ele nos tira. Às vezes, Ele nos manda para lugares agradáveis. Às vezes, Ele nos manda para lugares difíceis. A Ele, glória. Nós apenas somos servos. Nós apenas servimos. Nós apenas servimos. Apenas servimos. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.